Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dolphin Cast. Hoje estamos com convidadas muito especiais. Mas, primeiramente, doutora Georgia, você pode, por favor, apresentar as nossas convidadas de hoje? Sim, claro. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver escutando e vendo o podcast. E é um prazer enorme, tá? Chamando aqui hoje a Flávia Ladeira, uma mulher forte aí que eu conheço, há 22 anos de formada de fisioterapia, 2 filhas lindas, uma mulher guerreira, e ela é uma professora, uma docente, né, de carreira, além da parte da fisioterapia hospitalar. Então, ela tem como currículo, ela é fisioterapeuta da Secretaria de Saúde, formou na Universidade Católica de Brasília, foi docente do CEUB, né, de 2004 a 2023, atualmente na UniLS, e está aqui com a gente, né? Além do que, o nosso podcast hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, e ela é uma das nossas eleitas aqui, porque ela é preceptora de residência do Programa Multiprofissional de Atenção do Câncer da FEPEX, correto? Desde 2021. Então, Flávia, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa primeira convidada, nossa segunda convidada de Flávia, e convidada de Flávia, nossa convidada, Thaís Rosa Tampasco, correto? Isso. A Thaís é do Rio de Janeiro, a gente descobriu agorinha, tem 17 anos de formada, fisioterapeuta pelo Centro Universitário Augusto Mota, do Rio de Janeiro, pós-graduada em acupuntura, pós-graduada em fisioterapia e em oncologia pela Faculdade Redentor e especialista em fisioterapia e oncologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia e o COFITO. Então, seja muito bem-vinda, Thaís, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa e a gente vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia no processo da oncologia, né? A gente, fazendo um estudo mais aprofundado, a gente observou que essa especialidade, a fisioterapia em oncologia, a gente pode falar assim, ela é recente, né, de 2011, através da resolução 397, e eu queria saber como é que surgiu a fisioterapia para vocês, dentro da oncologia, né? Eu começo então. Bom, eu sou servidora lá do HRT e entrei na UTI adulto, passei para o ambulatório. Em 2018 eu tive o convite da gestora da Unacom de lá, da enfermeira Laurene, para compor a equipe do Unacom. Por quê? Porque a equipe ela precisa ser multiprofissional. E na época não tinha fisioterapeuta, né? Tinha nutricionista, psicólogo, tinha assistente social, farmacêutico, enfermeiro, não tinha. E aí o serviço ia ser credenciado naqueles próximos meses e ela precisava completar a equipe. E me fez o convite. A primeira resposta foi não, porque o meu pai teve linfoma, não Hodgkin, teve câncer de próstata, então o câncer na minha vida era algo muito temido. E aí eu falei que não queria de jeito nenhum. Aí ela conversou e falou assim, você consegue, eu sei que você tem perfil, você podia tentar, tarará. Eu falei, bom, então vamos embora. Já que ela olhou pra mim e achou que tinha a ver, né? E em 2018 a minha história na oncologia começou e essa minha gestora, ela realmente foi assim um ser de luz na minha vida. Porque depois que eu entrei na oncologia, eu comecei a estudar bastante, né? Porque eu tenho bastante tempo de formada, mas na oncologia eu estava recém-nascida, né? E aí comecei a estudar, comecei a procurar colegas que já atuavam na área. Inclusive, tive a felicidade de buscar ex-alunos, que eu fui professora do CEUB há muito tempo. Sim. E aí alguns alunos já trabalhavam na oncologia. E eu tinha acesso a eles e fui atrás para poder entender como que era esse universo, que é um universo muito diferente, né? A gente hoje, nos cursos de fisioterapia, nós já temos em alguns lugares as disciplinas, às vezes não como obrigatória, mas como optativa. Mas na minha época eu não tive nada de oncologia. Eu tive um pouquinho dentro da disciplina de saúde da mulher. Então, é algo que eu vejo que vem mudando, né, há um tempo, tem currículos, né, com essa possibilidade, mas o meu início foi esse. Foi em 2018, pelo convite da Laurene, enfermeira, que a princípio eu disse não, mas hoje eu sou grata em ter dito sim. Hoje você se reconhece dentro da área? Sim, sim. E é algo que me move, eu respiro a oncologia, eu sou outra pessoa em função da onco. Inclusive, meu pai faleceu em 2022.
inclusive, né, em decorrência, eu vou falar algo que meu pai, ele fez radioterapia muito tempo. Ele teve diagnóstico de câncer de próstata, fez radioterapia, depois ele teve uma recidiva, fez rádio de novo. E a radioterapia, ela gera o que a gente chama de cardiotoxicidade. Ela fragiliza o músculo cardíaco, né? Sim. Então, meu pai era uma pessoa hipertensa, diabética, que teve tratamento oncológico por muito tempo, o tratamento foi intenso. E aí, ele, vamos colocar, né? Ele foi curado do câncer, só que o câncer trouxe para ele a longo prazo foi essa fragilidade cardíaca. E aí ele acabou, eu vi o meu pai realmente um cardíaco assim clássico, ele antes de falecer, mais ou menos uns 3 meses, ele tinha o pé muito inchado, ele tinha uma dispneia muito intensa e reflexo, né, eu coloco isso, né, reflexo dessa radioterapia que ele fez há um tempo. Então, eu vivi o fim de vida do meu pai de uma forma que eu acredito que se eu não estivesse dentro da oncologia, eu não teria vivido. Porque, assim, falar de oncologia é falar também de cuidados paliativos. Né? Sim, já ia comentar sobre isso. Então, assim, não tem como alguém trabalhar com onco sem falar de cuidados paliativos. Então, eu tive a felicidade de entrar nesse cenário, né, dos cuidados paliativos e aí pude enxergar essa questão do fim de vida com qualidade, né, pensar na finitude de forma objetiva mesmo, pensar e viver e aproveitar esse tempo e não pedir que ele ficasse, né, que é algo que hoje eu, quando tenho oportunidade de falar, que como eu trabalho com isso, eu trabalho com pacientes que têm um prognóstico muito reservado, que assim, que pela ciência, 1 mês, sabe aquela fala, fulano tem só 1 mês, tem só 2 meses, né, e a gente sabe que eu sou católica, enfim, né, creio num Deus que determina tudo, e o médico dá essa sentença. Mas muitas vezes é isso que acontece porque a biologia da pessoa, ela está encaminhando para isso. E aí eu consigo falar com as pessoas sobre isso. Olha, você ouviu que é 1 mês, e provavelmente seja 1 mês. Então, viva esse 1 mês, né? Pensar no prolongamento dessa vida frágil não é ruim, assim, você vê esse seu ente sofrendo, sem uma vida de qualidade, né? Esse seu ente que às vezes já não interage mais com você e nem com o mundo, e aí ele vai ficar aqui. Então, assim, vamos tentar olhar para isso de forma diferente, de repente algo que você não falou, algo que você não fez. E aí eu consegui viver isso com meu pai. Então, hoje eu sou muito grata, assim, eu sou muito grata à oncologia por muitas coisas, mas assim, o fim de vida que eu vivi com meu pai é algo que, assim, eu acho que não vai ter nada que eu vá viver daqui pra frente, olha eu, né, também falando sobre isso, que seja tão gratificante pra mim, de ter vivido essa fase dele de uma forma tão bacana, né, de ter falado com ele sobre isso. E isso trouxe, essa forma, ela vem proveniente quando você trabalhou com onco e você Exato. Olhou de uma forma diferenciada o processo de morte. De morte. E isso para mim, assim, eu vivi nessa experiência e passo para todas as pessoas que eu conheço. Quando eu tenho oportunidade de falar sobre morte, eu falo. E aí eu digo, gente, a morte, ela é um fato, né? Então a gente tem que falar e a gente tem que aproveitar esse fim de vida, né? A gente tem livros, tem uma, né, Ana Michele, o nome dela, que inclusive hoje tem um Instagram, que é, acho que é Anami, né? E aí ela conseguiu escrever um livro, conseguiu falar de uma lista que ela fez, né? E aí, assim, eu li, ela tem 3 livros, eu li 2 dos 3, e também foi um divisor de águas para mim, né? Esse olhar dela de aproveitar mesmo essa vida que está aí pra gente todos os dias. Ela tem câncer? Quem? Ana Michele? Ana Michele? Ela já faleceu, ela teve câncer de mama metastático. Porque também tem a Ana Cláudia Quintana, né, que trabalha nessa linha, inclusive estará na semana que vem aqui em Brasília. Meu Deus, estará aqui na quinta-feira. E aí ela fala um pouco sobre isso. Ela né? é uma grande referência. Ela é uma grande referência na questão de estudo de morte. Eu acho que a Ana Cláudia veio, depois do TEDx dela, falando um pouco sobre isso, ela vem com os livros, né? Sim. Que é excelente. Na fisioterapia a gente tem também uma grande referência em relação a cuidados paliativos, que é o Daniel Alveno. Então ele, em relação à fisioterapia, realmente é uma referência que a gente tem, acho que no Brasil, né? E como é que acontece, assim? Porque eu sou da mesma formação de Flávia, né? Nós tivemos a oportunidade de entrarmos na faculdade junto, pra você ver, foi ontem, viu? Foi ontem a nossa entrada na universidade. E, assim, não... Como eu posso falar, eu acho que a gente tem grandes referências de profissionais, eu acho que o que nós somos hoje, eu sempre falo que a gente sempre tem que olhar para o retrovisor, porque a gente só sabe para onde a gente vai, da onde que a gente vem.
né? Então a gente teve grandes mestres, e eu posso falar aqui, né? Vai falar que vou puxar o saco, mas vou falar. Então a gente tem aí Érica, a gente tem Gustavo, o próprio Vicente, Exato. onde eu vi que você fez o mestrado com ele, que era o coordenador da época, né? Da nossa época, e aí vem Flávia Peraça, vem Bia e várias outras pessoas, né, que vieram. Você fala, meu olho, assim, eu fico emocionada, porque realmente são referências incríveis. São referências incríveis, são referências nacionais, né? A gente teve uma grande oportunidade. E, de fato, como a Flávia falou, a gente não teve referências oncológicas, né? Então, assim, como que eu percebo, Jorge, eu sou da ortopedia, falo assim, nossa, eu venho de uma fisioterapia clássica lá atrás, e hoje a gente muda. Dentro da universidade a gente tem uma disciplina de oncologia, porque eu vi a necessidade de colocar, né? E hoje, quando eu vejo 2 referências em Brasília, a Flavinha aí também, vem Thaís para somar uma especialista, né, nessa área. Quais são os grandes desafios que vocês podem pontuar para quem está escutando a gente? Falar assim, nossa, qual o maior desafio como fisioterapeuta formada e atuar dentro da área da oncologia, né? A parte técnica, basicamente, assim, qual o maior desafio? Eu acho que essa parte da morte, querer saber lidar, é extremamente importante, uma coisa que a gente não é trabalhado dentro da universidade. Não é. A gente, na verdade, a gente não é preparado para perder, né? Não, é nada. A perda ela é muito dolorida e às vezes as pessoas não querem falar sobre, né? Eu fico muito feliz de você saber que você conseguiu fazer isso com seu pai. É assim, engraçado, e eu vou falar algo particular. Na época já terminado meu mestrado, já estava ali no doutorado, aquela bagunça toda, uma grande professora da Universidade Católica, que é a Adriana Giavone, certamente você conhece, uma grande amiga, então ela teve câncer, né? E ela me provocava muito, antes de ter a segunda piora dela falou assim, olha, você tem que estudar valores. Que valor, Adriana, o que é valor? Me deu uma pilha de artigo, valores e que permeavam a questão do valor da pessoa. E tem tudo a ver com a questão da morte, né? Então, assim, e isso a gente não é preparado dentro da universidade. Eu fui aprender isso... Nem na vida. Nem Em na nenhum momento. Não. Eu sou a pessoa que morro de medo de morte. E fala de morte, eu já fico tensa. Por isso, até agora eu não falei uma palavra, porque eu tô tensa. Então, a gente não é preparado em momento algum para isso. Não, é muito complicado. E ver, mas é importante lidar, sabe? E a Ana Cláudia traz um texto muito bom com isso, e outras pessoas eu vou anotar para depois estar estudando, e os nossos alunos e a gente como profissional tem que estar preparado para isso. E não somente a parte técnica, né? Então essa parte é muito importante, mas a parte técnica, se você falasse, Jorge, você vai ter que trabalhar alguém com onco, calma aí. Muita calma, né? Muita calma nessa hora, e eu preciso saber o quê? De onde que eu começo? Como é que vocês começaram? De onde que eu comecei? Assim, de onde vocês começaram? Jorge, eu comecei... Passo a passo. Isso. Comecei com câncer de mama, comecei de próstata, foi um câncer geral? Como é que acontece isso na vida de vocês apaixonadas por essa área? Na verdade, a minha história de vida em relação à fisioterapia e onco permeia um pouco da Flávia, né? Na minha faculdade, quando começou a ter a disciplina de oncologia, né, no final de 2006 ali, era com a Anke Bergman, que é uma referência do INCA. E eu estava muito animada em relação a isso, mas não consegui fazer a matéria com ela e eu acabei indo para terapia e UTI neonatal, que não tem nada a ver hoje em dia. Se eu falar, Thaís, como é que vai fazer alguma coisa? Nem me chama. UTI para mim é ela lá e eu aqui. Não tem nada a ver. Você também era da UTI. Foi, também. Foi um grande presente na minha vida a UTI. UTI adulta eu entrei. Chorei muito, mas hoje... Será que é pré-requisito da onco? Não sei. Talvez, né? Talvez. Tem um pouquinho da mesma vibe. Né? Pode ser. E aí acabou que em 2011 casei, meu marido militar, fomos para o Rio Grande do Sul. E 2 anos depois, lá no Rio Grande do Sul, descobri que minha mãe estava com câncer de mama. E aí sim, eu comecei a largar tudo que tinha por lá, né? Meu marido me apoiou na época e tudo, e larguei e fui. Fui lá ficar com ela, acompanhar, e o oncologista dela falou, Thaís, por que você não vai para essa área? Você gosta de ser interessada nessa área e tudo? Então, comecei a procurar congresso, São Paulo, aí eu fui, as referências que a gente tem da onco, né? A Anke, a Ângela, são grandes referências que a gente tem na fisioterapia, então entrei em contato com ela, pedi ajuda, e daí por diante comecei. Fui conhecendo um monte de gente, né? Igual eu cheguei aqui, já conheci a Flávia lá em São Paulo, cheguei aqui em Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela. E a partir daí, quando
aconteceu, a minha mãe foi para radioterapia e deu tudo certo. Aí eu falei, pô, se eu pude ajudar a minha mãe, por que eu não posso ajudar outras pessoas? Então, até na sala de aula, quando eu entrei na pós, a primeira coisa que foi até a Ângela perguntou quando vocês escutam em oncologia, o que vocês pensam? Então, a grande maioria foi morte, medo e tudo. E a minha palavra foi esperança. Porque realmente eu tinha a minha maior esperança ali do meu lado. Minha mãe até hoje está bem, graças a Deus. Agora já faz 10 anos que ela tem tomando hormonioterapia, então vai parar agora. E é um grande medo que todo mundo tem, mas eu já fui procurar com os outros mastologistas por que dessa parada, né? Mas eles alegam que por conta da questão farmacêutica mesmo é melhor parar, que a gente vai ter mais contraindicações ali do que benefícios em relação ao remédio. Então, a partir dali eu falei, bom, comecei, gostei, aí fui para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fiz um aprimoramento lá no hospital de 2 anos, aí fui para a área da pediatria, em onco, adorei, até perder o primeiro paciente. Aí sim, aí você lida com a morte de uma outra maneira. Meu paciente tinha 14 anos, só queria ser atendido por mim, e aí depois que eu fiquei sabendo que ele faleceu, assim, a Ana Cláudia me ajudou num outro congresso que ela falou, vocês têm que pegar a referência daquilo que ele mais gostava para você fazer como se fosse um agrado por aquilo que ele te deu. No caso, um momento especial de cuidar dele. Não era eu que estava cuidando dele. No final, eles cuidam da gente. A gente aprende muito mais com o paciente oncológico do que a gente dá. Então, é apaixonante depois. E aí, o câncer de mama, como teve a questão da minha mãe, hoje em dia é o carro-chefe que eu levo. Mas a Oncoped está meio ali ainda, guardada. Sabe? Oncoped. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Eu tive um pouco de contato com pacientes Oncoped no SARA, né? Não é fácil. Não é fácil. É um olhar diferente. Você tem que olhar diferente, né? Que eu acho que faz parte. É porque a gente aprende a olhar diferente eles por uma situação mais frágil. E aí a gente começa a observar por que eu não posso olhar todo mundo da mesma forma. Isso. Não pela fragilidade, mas pela humanidade. E a forma que eles encaram é muito diferente. É diferente. É muito diferente. E técnica? A técnica é a mesma? Qual que é o objetivo? Eu sei que um dos objetivos é função, manutenção de função. O que mais, assim, em termos de técnica de físio? Em onco, em geral? Em onco, geral. Bom, a gente utiliza muitos recursos da eletrotermofototerapia, né, que são muito benéficas, né? O laser em si é uma maravilha. Porque o povo fala que é uma contraindicação. Sim, é muito importante falar sobre bloquear, não pode. Não. Tem que saber utilizar. O ultrassom é uma coisa que eu não uso de jeito nenhum, né? A não ser que é um câncer de cabeça e pescoço, torceu o pé. Vamos usar? Vamos ver se realmente pode usar, até porque é um sistema inteiro, né? A gente não pode separar cabeça, pescoço, mama e tudo. É um ser humano. Então, o olhar tem que ser assim, é um pouco diferenciado. Igual, hoje de manhã, até uma colega minha perguntou sobre a questão de síndrome de Mondor e tal, que tem uma diferença entre síndrome da rede axilar, que é quando se tira os linfonodos e fica como se fosse aquele cordão de violão. Sim. Só que ela não é especializada na área. Então, eu falei, entrega para alguém que realmente seja da área, porque a gente tem particularidades, né, em relação a isso. Tem que estar com hematócrito bem, plaquetas boas, sabe? Se tiver em radioterapia, pode ter questão de radiodermite. Tem questão de medicamentos que vai fazer outro tipo de contraindicação, vai ter outra questão que possa afetar. Então, tem várias particularidades que não tem como te dar um papel com receita de bolo. É particularidade mesmo. Teu paciente é único, o indivíduo ali, e é com ele que você vai tratar. Então, isso da onco é bem legal. Cada um é um, independente de qualquer coisa. E isso fascina. Eu acho que acaba que, como a gente teve esse caso de câncer na nossa família, o olhar é diferenciado. Porque você não vai querer perder alguém que tu ama. Então, o teu paciente é como se fosse um reflexo disso. Você quer a mesma coisa por ele. Lógico que às vezes tem adversidades e às vezes tem coisas absurdas. Eu tive paciente de mieloma múltiplo que eu cheguei toda feliz no hospital e não quero fazer físio, detesto físio. E aí tu fica, né? O que eu vou fazer? Só que a gente tem que entender aquele lado também. É um ser humano que está passando por uma cascata de informações que o câncer, infelizmente, ainda é uma sentença de morte. Graças a Deus, as pessoas hoje estão visualizando de uma outra maneira e tem os cuidados paliativos que conseguem a gente adentrar de uma outra visão, mas não é bom você chegar e, você hoje está diagnosticado com câncer. Não tem como. Então, a visão tem que ser um pouco realmente humanizada, né? As pessoas têm que começar a tratar
de se pôr no lugar, né? Questão de guerreiros, as pessoas não gostam de ser chamadas de guerreiras. Porque... Isso também, né? Eles usam muito o termo de sobrevivente, né? Na verdade, assim, os cuidados paliativos, se a gente for parar para analisar, é uma pessoa com problema cardíaco, uma pessoa com diabetes, tem que tomar um medicamento o resto da sua vida, você tem que ter um aporte pro resto da sua vida. Então, uma pessoa com câncer também. Então, o Outubro Rosa é bom e ruim, porque o paciente que é metastático, ele fica se culpando. Por que eu não vi isso antes? Então, é uma visão que a gente que atua, a gente fica nesse, Outubro Rosa, ótimo, né? Vamos prevenir. Mas e quem está vivendo? Sim. Essa colocação da Thais é importante. Eu penso que esse Outubro Rosa, ele tinha que ter um recorte, porque é para falar de prevenção de câncer de mama, né? Para que o diagnóstico seja precoce, enfim. Mas nós temos pacientes que já têm câncer. E a gente precisa olhar para essas pacientes e colocar para elas a prevenção das disfunções que podem vir em função do tratamento, entendeu? Não deixar só para quem não tem. Porque é isso que a Thais falou. Porque aí quem tem, fala assim, nossa, se eu soubesse tinha comido melhor, se eu soubesse tinha feito exercício, se eu soubesse, sabe assim? Aí essa pessoa fica com uma culpa gigante, porque aí é todo um olhar voltado para a prevenção e teoricamente, então eu tenho isso hoje porque eu não fiz. Então eu acho que é uma coisa que é de se pensar, trazer o Outubro Rosa. Não pensava nisso, né? Essa visão... porque assim, o paciente que está em tratamento oncológico, ele pode ter muitas disfunções em função dos tratamentos, que foi o caso do meu pai, que eu te falei. Meu pai fez rádio e hoje a literatura é clássica. A radioterapia, nós temos como é que fala? As toxicidades, né? Sim. Tanto da quimioterapia como da radioterapia. Então é como se fosse assim, vai fazer o tratamento de câncer, vai ficar curado do câncer, porém o seu corpo será muito fragilizado. Uma coisa que é clássica é o cabelo que cai. Sim. Por que o cabelo cai? Porque a quimioterapia, ela tem uma função básica de eliminar células do corpo que tem um crescimento muito rápido. Então, o câncer, ele tem isso, assim, uma das diferenças da célula adequada, normal, para a célula cancerígena, é porque a reprodução é rápida. Então, a quimioterapia chega no corpo para poder agir nessas células. As células do cabelo, elas têm uma duplicação rápida. Unha, rápido. Mucosa oral, mucosa anal, rápido. Então, assim, quando a quimioterapia chega no corpo do indivíduo, ela vai agir em todas essas células. Aí o cabelo cai, aí a unha cai, a mucosa fica frágil. A célula tumoral, ela vai ser eliminada, porém... terá outras consequências. Essa ação sistêmica, né? Que é o que a gente fala, a radioterapia, ela pode gerar muita fadiga, muito cansaço. Aí eu tenho paciente que chega assim, doutor, é engraçado, porque a radiação vem pro meu peito, a radiação vem pra minha mama, mas o meu corpo todo fica cansado, que coisa estranha, né? Aí eu falo, é porque a radiação, ela entra por essa inclinação, mas ela vai para todo o seu corpo. Então, os seus músculos, eles vão ser também atingidos por essa radiação, né? Então, a gente conversa com os pacientes nesse sentido. Mas esse olhar aqui, que na verdade, eu estou sendo bem sincera, eu sempre fui um pouco incomodada com o Outubro Rosa, a Thaís colocou isso, mas agora, aqui, neste lugar, nesse podcast, é que eu estou pensando sobre isso. E quando eu puder falar sobre o Outubro Rosa, eu vou falar da prevenção de quem já tem câncer, porque existe prevenção para quem já tem câncer. Eu acho que o Outubro Rosa, talvez a gente tenha que gerar um novo paradigma, não somente com prevenção, mas o Outubro Rosa como um todo. Cuidado. Como cuidar de quem já está tendo e quem pode ser. E de uma visão maior, porque o homem, ele tem 1% de chance de câncer de mama. Então, 74 mil novos casos de mama, 74 mil, 1% de 74 mil não é 1% de 10 pessoas, é muita gente. E eu vou falar que esse seu olhar é um olhar de sororidade, né? Que é um olhar das mulheres, em prol das mulheres. Homem 1%, a gente não está excluindo os homens, nós estamos aqui também para cuidar deles, mas a gente sabe que o maior número em câncer de mama, por exemplo, são as mulheres. E eu acho que a sua fala, apesar que você falou, foi aqui, agora que eu descobri. Eu tive esse insight, agora. Mas eu acho que é isso. A gente, às vezes, numa conversa, a gente tem um insight daquilo que, de fato, tem importância. Vamos fazer o Outubro Rosa dentro do hospital? Vamos, mas vamos também falar sobre o Outubro Rosa, como prevenir não ter o câncer e as consequências. Vamos fazer o Outubro Rosa para quem já está passando? Para a gente conversar? É uma pessoa que está no estado, talvez que chega no estado de paliativo. Então vamos conversar, vamos humanizar, vamos trazer. Eu lembro desse negócio de humanizar, eu lembro muito uma cena
isso na minha atuação, que não é onco, é ortopedia, mas um paciente ia amputar. E a gente chegou no hospital, isso lá na rede, e aí ele ia amputar de manhã cedo. A gente falou, o que você quer fazer antes de amputar? Aí ele, eu quero um balde bem cheio. Aí eu falei, um balde cheio de água, Jorge. Eu falei, tá bom. Aí a gente colocou, não, para eu chutar o balde pela última vez. Porque ele não ia. Mas isso é verdade, isso é real. É uma necessidade, né? Uma necessidade dele. Então, assim, eu acho que esse olhar do Outubro Rosa, que eu entendo, falei, me incomoda. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Vai me desincomodar. Porque dentro do meu setor, vou trabalhar o Outubro Rosa com um olhar da humanização, com o olhar do cuidado, saber das consequências. Olha, você pode lidar dessa forma que fica melhor, dessa outra forma que fica melhor. Olha, sendo bem sincera, minha cabeça está aqui dando voltas. Estou falando contigo, gente. Eu começo a falar. O que nós temos, né, dentro do câncer de mama, que o mês de outubro? Sim. Nós temos mulheres que são abandonadas pelos maridos depois do diagnóstico. Já ia te perguntar isso. Nós somos mulheres. Mas eu posso falar ou você quer Pode. Não. Eu tenho até um outro dado, até do Gov aqui, ó, que está aqui no meu celular. Essas mulheres, elas são abandonadas. E aí, quando eu olho para esse marido, eu penso nessa questão da essência do gênero masculino. Homens são fortes, mulheres são frágeis. Aí, assim, eu não sou muito conhecedora da Bíblia, não, tá? Mas algumas pessoas que falam sobre a Bíblia descrevem que esse é um contexto bíblico, né? Que homens são fortes, mulheres são frágeis. Olha... Nessa hora que você vê que nessa não é assim. Hora. Porque aí eu vou fazer um paralelo. Os homens que estão diagnosticados com câncer de próstata, eles podem, em função do tratamento, ter incontinência urinária e impotência sexual. Sim. Eu tenho um paciente de próstata que ele falou que quando ele teve diagnóstico, ele chegou para a esposa e falou assim, fulana, eu vou ficar impotente, então assim, sexo pra gente não vai rolar mais, vamos separar. Você é nova, bonita, tem uma vida linda pela frente, eu acho que não tem sentido você ficar vinculada a um cara que não vai poder te dar prazer. Ela olhou para ele, pegou na mão dele e falou assim, de jeito nenhum. Agora que eu não te largo mesmo. Eu quero ficar contigo, eu vou passar com você tudo que você tiver que passar. Um homem que vê uma mulher sem uma mama, é só sem uma, porque às vezes ela tem a necessidade de tirar outra por algumas questões, mas normalmente é um câncer unilateral. Aí essa mulher, ela retira uma mama, ela coloca uma prótese. Então, assim, a princípio, ela visualmente, funcionalmente, ela tá legal. Então, assim, o que essa mulher com câncer de mama muda em relação ao homem com câncer de próstata muda é infinitamente diferente. Mas esse homem larga essa mulher. Entende? Somos mais fortes. Com certeza. Ele larga. Com certeza. Ele larga. No trabalho também. Tive um caso recente, na semana passada, de uma paciente que chegou, empresa privada, bonitona e tudo mais. Fez uma cirurgia de quadrante. O que é quadrante? A mama pode ser retirada toda, mas pode ser retirado só um quarto, né? Sim. Então foi uma cirurgia pequena, que, assim, muito tranquila. E ela só fez a cirurgia, ela não fez químio, não fez algo assim, para um tratamento oncológico, um presente que ela ganhou. Sim. O diagnóstico foi precoce, ela precisou tirar só um pedacinho. Ela falou que quando ela ficou afastada para fazer a cirurgia, pós-operatório e tal. Quando ela voltou para o trabalho, ela falou que se sentiu totalmente excluída. Ela se sentiu totalmente fora do lugar, porque ela falou que as pessoas olhavam para ela de uma forma totalmente diferente. E ela falou que ela tem certeza que ela vai ficar lá o tempo só que legalmente ela não pode ser mandada embora. Porque o dia que eles puderem mandar, eles vão mandar. Porque eles estão tratando ela como incapaz, eles olham para ela como se ela não tivesse mais lugar ali. E aí, vou falar, trabalho no HRT, toda quarta-feira a gente tem um grupo que é chamado de Grupo Florescer, que acolhe as mulheres com câncer. E aí, nesse grupo, elas partilham várias coisas e na semana, essa paciente falou sobre isso e aí chorou muito, porque ela falou assim, gente, eu fiquei assim, abismada, eu estou nessa empresa há 10 anos, sabe? Achei que o meu chefe, que a minha equipe iria me acolher. Cheguei lá querendo um abraço e, na verdade, eu fui excluída. Eu estou falando isso, eu estou emocionada, porque assim, foi um relato muito pesado dela. E a equipe, tanto de homens e mulheres juntas? Ela falou, exato, Georgia, ela falou que homens e mulheres, os colegas, sabe, olharam para ela de forma diferente. Aí tá essa mulher também que, poxa, né, que ela dissesse que foram os homens, mas não foram os homens, foram os colegas. Então, assim, meu Deus, né, como é isso? Você, ao receber um profissional que saiu para um cuidado, né, não ter esse olhar de falar, de repente, olha...
né, como é que você tá, o que você precisa, né, assim, que de repente, ela falou que ela acreditava que ela nem precisava mudar de função, que ela conseguiria voltar a fazer o que ela fazia antes e tal, mas que ela se sentiu, ela falou, péssima, porque ela falou que ela não foi acolhida, pelo contrário, então é isso, ela não foi acolhida e ela foi excluída, e essa realidade da questão do retorno ao trabalho é muito comum, muito comum. Eu tenho paciente que já falou que na família ela se sentiu um pouco excluída e as pessoas achavam um pouco que câncer era uma doença infecto-contagiosa, sabe? Nessa altura, aí quando ela falou isso pra mim, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, eu não acredito que... Mas tem. Ainda tem gente que acha que pega, sabe? Então, é uma realidade que é puxada. E aí eu falo também da questão da equipe multiprofissional. Porque um paciente desse ganha muito com a fisioterapia, sim, mas cadê o psicólogo? Cadê o serviço social? Porque essa pessoa vulnerável, que às vezes precisa ficar afastada do trabalho, e ela não vai ter dinheiro, dependendo, porque demora para o auxílio doença vir receber. E aí ela tem que fazer tratamento e ela não tem dinheiro para pagar a passagem. Então, assim, gente, é um contexto muito pesado. Quando a gente fala de câncer, eu penso assim, quando a gente fala de câncer e o câncer remete a gente à morte, eu tenho um olhar que o câncer, a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, ela começa a morrer ali, enquanto ser humano. Porque ela perde muito. Emocionalmente, né? Começa na cabeça. Sabe? Ela perde muito no olhar do outro que acha que é contagioso, no olhar do colega de trabalho que não acolhe, né? Nessa questão financeira que tem que parar de trabalhar e às vezes o auxílio demora. No tratamento que aí, assim, tem essas questões do estigma do câncer, né? Que o cabelo vai cair sim, e vai emagrecer sim, e, assim, várias coisas que, na verdade, é variável. Porque cada tratamento leva tratamento mesmo. a uma consequência e tal, mas é um contexto pesado. Assim, que a gente tem que, assim, eu falo a gente enquanto profissional, né? Eu acho que a gente toda vez tem que tentar olhar de uma forma diferente. E ter colegas juntos, é o que eu falo, o nutricionista, o psicólogo, o farmacêutico, o enfermeiro juntos proporcionam que a gente consiga se unir para puxar essa pessoa desse buraco, que a hora que ela recebe do médico assim, é câncer, a maioria fala assim, abriu um buraco. É uma fala muito comum. Quando falou que era câncer, abriu um buraco. Aí eu entrei nesse buraco, aí tem gente que fala com a gente, ela caiu no buraco, ela já está subindo, mas tem gente que fala com a gente, tá lá embaixo. Lá embaixo, sabe? Aí eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que puxar essa pessoa daí. Existe um trabalho dentro das equipes que vocês já trabalharam e trabalham sobre esse olhar? Então, por exemplo, vamos fazer uma reunião clínica para que a gente consiga atingir de melhor forma esse paciente, ou vamos criar um protocolo, porque eu entendo que, por vezes, alguns serviços não tenham a quantidade de psicólogos adequada. Acho que a grande maioria. Não tem. E quando tem psicólogo hospitalar, a pessoa dá, tipo, uma volta no setor e acabou. E a gente sabe, né? Eu sou uma pessoa com terapia em dia. Você também está em dia, terapia? Tá. Então, tá bom. Então, a terapia em dia significa que você tem 1 hora ali por semana, ou em 15 dias. E essa pessoa não tem tempo para falar, né? E aí vocês conversam entre vocês, falam, vamos bolar uma estratégia para elas. Eu acredito que esse grupo, qual não é? Florescer. Ele serve para isso também? Exato, ele serve para a gente, porque a gente fala assim, a gente montou esse grupo para que nós profissionais, porque sou eu fisioterapeuta, e tem a Yara nutricionista, a Sheila assistente social e a Catarina psicóloga, somos nós 4. E a gente tinha o objetivo inicial de que esse grupo fosse conduzido por elas, pelas pacientes. Então, quando a gente começou esse grupo, em fevereiro desse ano, a gente tinha até um cronograma. Tal dia vai falar sobre resiliência, tal dia autoimagem, tal dia, tarará. Ele é recém-nascido, esse programa. Ele é novinho, é um bebê. Florescer, ele me deixa muito encantada, mas ele é muito novinho. Quantas mulheres eu aqui atravessando, quantas mulheres vocês atendem? Tumultuando. O que a gente, e também é algo que a gente, né, uma realidade. A gente faz um convite para todas as pacientes. A gente começou com mama, seria um grupo de acolhimento de mulheres com câncer de mama. A gente estava tendo uma adesão muito pequena. E como é que a gente faz para chamar essas pacientes? Elas lá no ambulatório de oncologia do HRT, elas vão para fazer consulta, fazer quimio e tudo mais. Aí a gente chega lá na recepção e convida mulheres. Toda quarta-feira de manhã, às 8 horas, nós temos um grupo de acolhimento e tudo mais. Aí a gente recebeu 2, isso lá em fevereiro. Sim. 3. Aí a gente ficou assim, meu Deus do céu, mas a gente está querendo acolher, querendo ajudar, e elas não querem vir. O que está acontecendo? Aí a gente, de repente, falou assim, não vai ser mais mama.
vai ser mulheres em tratamento oncológico. Porque a mama é a grande maioria, mas nós temos outros, né? Sim. Útero, enfim, várias coisas. Talvez elas não queiram se expor. Pois é, Georgia. É o medo. É o do medo. que o outro vai falar, né? Sim. Porque já vive isso no Sabe o que cotidiano. que é? Você, assim, quando você entra numa classificação, às vezes até você se encaixar nela, isso te incomoda. E aceitar. que Se você reconhecer nesse lugar. Isso no HRT é fantástico, porque a gente não vê isso em outros lugares, né? Acaba que ela é uma visão hospitalar e o meu mais ambulatorial, para mim conseguir chegar e ter esse contato, demora por conta do médico. Sim. Lá ela consegue que o médico faça isso. Aqui fora, o médico não sabe nem o que é fisioterapia em oncologia. Isso é triste. Esse é um tópico que merece ser falado. Muito. Tanto No que privado, eu até falei isso com a Flávia, eu vou dar uma palestra na UNB daqui a 2 semanas. 19? O tópico vai ser síndrome da rede axilar. Só que entre os tópicos está isso. A questão do fisioterapeuta com fisioterapeuta, que a gente precisa de parceria. O fisioterapeuta sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Né? Do médico. Por que o médico não sabe? Por que o médico não indica? Então, às vezes tem disfunções que a gente pega porque o médico não deixa ultrapassar 90 graus. E a gente tem artigos científicos que comprovam que está liberado o arco de movimento. É muito melhor eu ter um seroma que eu posso funcionar e botar um tape, alguma coisa para fazer a compressão, do que eu perder a função e a mulher tem que ir na radioterapia, o movimento da rádio é esse. E como ela vai ter esse movimento? Vai perder tempo de rádio e é tempo que a gente tem de vida, né? De um prognóstico melhor. Então, falta, acho que, muito do próprio fisioterapeuta. Se eu cansei de falar para a Flavinha, a culpa da fisioterapia tá onde tá, é nossa. É nossa. Pelo menos na onco, né? A gente Infelizmente, é uma briga, às vezes, de ego, e isso eu posso falar com propriedade, que eu cheguei 4 meses aqui, falei com várias fisioterapeutas aqui, para entrar em parceria, porque era assim que eu trabalhava lá no Sul. Eu tinha amigas parceiras, porque eu tenho filha pequena, às vezes eu não posso atender, então eu passo para uma outra e tudo. E eu não tive isso aqui. Tive a Flávia, que eu conheci lá no Colafo, né, no congresso, que do nada viemos conversando e tudo, aí eu liguei, ela aceitou e vamos. A gente já tá cheio de projeto, porque a cabeça dela não para, a minha também não, então uma visão diferente de outros estados, e a Flávia com essa visão do hospitalar, de como chegar, dessa questão de ter o acolhimento de uma rede multidisciplinar. Então a gente não para, a gente tá o tempo, por isso que ela fala, vou levar a Thaís, eu querer levar ela no da Liga, acaba que ela não vai estar aqui. Mas a gente tenta fazer com as coisas juntas porque é uma visão diferente. Ela do âmbito hospitalar e eu no ambulatório, para a gente chegar nesse médico, para ele saber que a gente pode prevenir disfunções que a paciente pode ter. Sim. O linfedema não era para a gente tratar. É só a gente orientar e o paciente não vai ter. A radiodermite não é para ter, porque a gente consegue prevenir. Só que, assim, um monte de gente se lesa por falta de orientação. E a físio tem esse papel, a gente tem esse papel de falar, de orientar, é uma questão de saúde pública mesmo. Então, até se a pessoa for pensar como gestor, é muito melhor o prevenir do que o tratar a complicação. Sim. Mas é uma visão que, infelizmente, eu não sei como os médicos não conseguem ainda visualizar a gente ali, ó. A gente não quer estar nem acima, né? A gente só quer estar ali do lado, junto, né? Porque quem ganha vai ser o paciente. Não vai ser eu, não vai ser o médico, não vai ser a nutricionista. Vai ser o paciente, que é o nosso bem maior. Que pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso pai. Então, é essa visão que eu acho que falta muito do próprio acadêmico. Porque é ali que a gente tem que plantar a sementinha. E quando se forma, já é aquela forma egoísta de ser. Eu quero pegar, ganhar dinheiro. Onco, não me interessa, eu vou pegar, eu quero ganhar dinheiro. Então, se a gente não conseguir mudar ali na sementinha, a gente só está formando gente que vai ser técnico. Nossa, e vocês falando aqui, eu já tô com várias ideias mirabolantes Que aqui. lindo, Hanna! É bom, é isso que a gente gosta. A gente tem um quadro dentro do Instituto que chama Experiência Dolphin. Não sei se é possível, mas eu acho que caberia super a gente levar alguns alunos, né, para conhecer, ver como é que funciona a área. A gente faz isso muito dentro da desportiva, dentro da Experiência Dolphin, mas a gente pode abranger para outras áreas e mostrar essa visão que... Né? Esse meia horinha aqui de conversa já fez isso na minha cabeça. Já estou em outro. Eu tenho uma pergunta bem curiosa a respeito do próprio paciente. Como vocês mencionaram, é um paciente que vai estar mais debilitado, mais fragilizado.
como é que a gente faz naquele paciente? Pergunta de graduando aqui, ó. Olá, Como é que a gente estudante. faz com aquele paciente que está nesse estado, provavelmente deve estar numa irritabilidade um pouco maior. Como é que você chega nele e fala, vamos lá fazer físio? O que vocês fazem nessa hora? O que a gente faz nessa Ele não hora? quer, Ele não tá quer. irritado. Ó, Hannah, eu não vivo esse contexto. Por quê? Porque eu vivo o contexto ambulatorial. E no ambulatório é o paciente que vai até o serviço. É diferente, É né? diferente. Mas vamos colocar no contexto hospitalar. Eu falo assim, que a gente tem que ter muito mais medo do repouso do que do movimento. Então, se eu chego, o paciente está restrito ao leito. Ele está lá deitado, coberto, quentinho. Aí eu chego, né? No caso, mulher. Oi, dona Joana, tudo bem? Sou Flávia, fisioterapeuta. Vim aqui para a gente poder, né? Conversar um pouquinho, vim ver, saber como a senhora tá, para a gente poder fazer fisioterapia. Ela olha para mim com aquele olho assim, não quero. Já Aí falou, eu, né? Sai daqui, sai não daqui. quero. Aí eu falo assim, poxa, mas assim, a gente pode só levantar um pouquinho a sua cabeceira, que a sua cabeceira tá tão mais para 180, eu posso te colocar um pouco mais semi-sentada? Aí ela deixa, porque ela continua deitada, mas eu só vou mudar um pouquinho a posição do corpo dela. Ok, aí eu levanto a cabeceira. Aí eu falo assim para ela, a senhora pode virar um pouquinho assim, senta um pouco, só para suas pernas ficarem pendentes, assim, tirar um pouquinho a perna de cima da cama, vamos deixar esse pé um pouco para baixo, ver se ele desenche um pouco e tal. Aí ela deixa. Porque ela ainda tá ali acomodada na cama, não desceu e tal. Aí eu falo assim para ela, podia ficar um pouquinho em pé aqui, né? Rapidinho, só aqui, pertinho da cama. Aí ela, olha aqui daquele jeito, mas fica em pé. Aí eu falo assim, vamos caminhar no corredor? Ah, não, doutora. Eu falei que eu não, que ela chama de doutora, né? Ah, não, doutora. Eu tô falando isso porque eu já vivi isso, né? Ah, não, doutora, não. Caminhar eu não vou, eu não quero fazer essa fisioterapia, eu vou voltar a sentar e não sei o quê. Ela fala, não, tranquilo, respeito, a senhora não quer fazer fisioterapia. Aí ela volta, deita. Eu falo assim, ó, só vamos deixar a cabeceira um pouco inclinada, não vamos descer o tanto que estava quando eu cheguei aqui. Ela fala, não, tudo bem. Ela fica, eu fiz fisioterapia. Eu vivi isso com essa paciente de mieloma múltiplo que eu cheguei a comentar com vocês, né? Então, logo no início, não. E aquilo me assustou, porque você, como fisioterapeuta, você não quer um não. Você quer fazer alguma coisa. Então, eu saí dali, fui pra minha preceptora quase chorando. Cara, ela não quer fazer nada. E nada, foi bem grosseira, assim, sabe? Só que, assim, hoje em dia, né, com o tempo que a gente tem, é uma visão que tu respeita. Naquele momento, ela não quis. Mas depois eu fui. O que a senhora gosta? Então, qual livro você gosta, né? Então, ela gostava de ler e tal. E com isso, você vai agregando e vai levando. Então, tu tem que ter a parte humana, né? Bem isso que a gente falou. Você tem que começar ali, igual com criança. Não é toda criança que vai chegar e vai te adorar de início. Não. Adolescente, então, é aquela pessoa, ou gosta de você ou te odeia. Eu vou mandar os adolescentes para ela. Então, assim, é bem complicado. Só que você tem que entrar naquela mente ali. É o que eles gostam, né? O que te faz feliz. Ou, qual é o seu nome? Flávia? Eu gosto de ser chamada de Flavinha. Pô, Flavinha a partir de hoje. Então, é você entrar naquele cotidiano. É você realmente humanizar aquilo ali. Né? O que você gosta de... O que você quer fazer? Hoje em dia, o que eu falo? Tem paciente que não quer fazer. Eu falei assim, neto. Que aí, hoje eu sei, minha mãe tem neto. Então, eu sei a visão da minha mãe como vó. Então, eu falo, você não quer pegar seu neto no colo? Aí você já pega no emocional. Já aperta a ferida. E aí é isso. Função, é qualidade de vida. Que eu falo muito, eu falo, gente, isso aqui pra mim, fazer flex-extensão, pelo amor de Deus. Aí eu tô falando de movimento geral, ortopedia, qualquer que seja a área. Que eu posso chegar e pedir pro paciente ficar fazendo isso aqui, ó. E aí, a gente sabe, né? Meu Deus do céu, não vai querer ficar fazendo isso. Mas se de repente eu colocar, tem neto, não quer estar de alta, tem que trabalhar esse braço para quando chegar, não quer cozinhar, entendeu? É esse olhar. E quando a gente pensa que a fisioterapia é a terapia pelo movimento, eu consegui falar esse contexto que eu levantei cabeceira, eu coloquei em sedestação, eu coloquei em ortostatismo, mas não caminhou. Fez físio. Fez. Aí, de repente, se eu falo assim, ó, não quer ler, eu nem vou falar, porque aí eu vinculo a ler. Aí a pessoa fala que quer ler. E se ela quer ler, ela precisa... Porque eu posso chegar e falar assim, vamos melhorar essa cabeceira? Ai, não quero, já falei que eu não quero, me deixa aqui sozinha. Não. Eu falo, quer ler? Quero. Mas pra ler tem que levantar um pouco a cabeceira. Então, é isso. A gente tem que ter um feeling pra ver como é que você vai tirar aquela pessoa do repouso. Porque pra mim é isso. Qualquer movimento que eu conseguir que essa pessoa faça, pra mim, é fisioterapia. Já é lucro, com certeza. Você tem que ter algumas balas na agulha ali, né? É uma terapia.
É uma Mas terapia fisioterapeuta é isso, né? A gente tem que conviver com as coisas, com as ferramentas que a gente tem na mão. E às vezes a gente não tem nenhuma, e a gente dá um jeito. Da ortopedia, você sabe que dá um jeito. Então, é a mesma coisa, é oferecer qualidade de vida para aquele paciente. É aquilo que a gente quer chegar. Então, realmente, precisa fazer rádio, precisa fazer isso, mas não é só isso. Eu preciso carregar, gosto de molhar a plantinha, né? Tem toda uma função. Fala de função, isso tudo a pessoa vai pega no emocional, ele vai ter sentido e vai fazer. E falar emocional faz sentido. Nós estamos em outubro, você começou o Florescer? Foi fevereiro. Fevereiro. Você falou que começou 1, 2, 2. Hoje tem quantas pessoas? Hoje a gente já chegou a ter umas 15. Eu não tenho ainda o número que eu quero, porque lá no HRT tem um auditório. Eu quero ter o Florescer no auditório com 50 mulheres. Meu sonho. Mas hoje a gente tem em torno de 12, 15. E elas já formaram um vínculo paralelo entre elas. Então, assim, elas têm um grupo de WhatsApp entre elas, que elas se comunicam. Elas já saem... Então, assim, algumas viraram amigas mesmo, em função, né, do vínculo nesse grupo. E aí elas se ajudam, porque essa questão do trabalho é uma questão muito frágil mesmo, porque elas ficam afastadas para poder se tratar. Então, aí tem uma que faz crochê, tem uma que é cabeleireira, tem outra... Aí elas divulgam o trabalho de uma da outra. Então, assim, florescer é florescer porque ele floresce mesmo. Entendeu? Ele traz esse lugar que é fora do ambiente hospitalar. E a gente fala muito isso, assim, ó. A gente não está aqui para falar de doença. A gente fala isso para elas. A gente não está aqui para falar de câncer. Só que o câncer é o que vinculou, o câncer vem. Mas elas falam de tudo e voltam para o câncer. Porque inconscientemente o câncer está ali. Só que elas conseguem trazer esse câncer de uma forma diferente. Eu tenho pelo menos umas 3 pacientes, elas falaram que se separaram depois do diagnóstico. Elas quiseram. Porque elas enxergaram aquela vida ruim que elas tinham. E aí assim, eu tenho câncer, eu preciso viver, ser feliz agora. E esse meu casamento não presta. Eu tô falando dos homens largados, mas também tem as mulheres que... uma urgência, né? A urgência de vida, né? Eu quero sair dessa vida ruim. Porque eu não sei... elas falam isso, a minha vida tá ruim. E eu tenho câncer, eu não sei se eu vou viver 1 mês ou 2, pois o que eu viver, eu vou viver bem, eu vou largar esse marido e vou embora. Eu tenho umas que... verdade. Eu tenho algumas que elas, inclusive, o que a gente tem, né? Uma realidade, que elas não são daqui de Brasília, mas vêm pra cá pra tratar. Sim. Porque moram em cidades pequenas, né? Não tem muito recurso e tal. E aí teve uma que tem essa história. Ela falou que do Piauí, largou o marido lá, veio pra cá pra tratar. E aí ficou se enxergando desse jeito. Ela falou assim, gente, eu vivo muito bem sem ele. Ele me tratava mal, ele não me validava, ele não isso, ele não aquilo. Não vou voltar, não quero mais esse marido. Diz que ligou e falou, marido, tô fora desse casamento aí. Verdade. E hoje ela conta isso feliz, sabe? Ela fala assim que ela tinha uma vida horrível. E aí ela descobriu que como ela tinha câncer e agora ela entendeu que ela ia morrer, porque é outra fala que a gente comenta, né? Todos nós sabemos que a gente vai morrer. O paciente que tem câncer, ele tem certeza que ele vai morrer. Ele tem certeza. Isso. E a gente sabe e fica aquela nuvem, eu vou morrer. Vou morrer. Mas a gente não... Meu Deus, eu vou morrer. O paciente com câncer, ele fala, eu tenho certeza que eu vou morrer. E aí, tem uns que a chave vira, e isso é muito... Aí é que a gente fala... a psicóloga, que é uma linda, uma profissional incrível, Catarina é o nome dela. As minhas colegas todas são incríveis, mas assim, a Catarina, ela tem essa função lá, né? Só tô vendo que tem muitas mulheres, né? Tem, e a gente tá querendo montar um grupo de homens também, mas por enquanto a gente tem só de mulheres. Aí os homens, né, enfim, os nossos colegas que nós temos profissionais homens lá, que vão conduzir. E aí a Catarina fala sobre essa questão de que... Agora eu me perdi um pouco na minha fala. Mas a Catarina traz essa questão, da gente não viver o diagnóstico em si, da gente não viver o câncer em si, de que o câncer é uma parte daquela vida, daquela história, né? E que a gente precisa ressignificar toda aquela dor e todo aquele medo, aquela ansiedade, tudo que o câncer traz. E aí muitas mulheres, elas fazem isso mesmo, porque elas se colocam nesse lugar de que eu tenho que viver hoje, porque amanhã, não sei... Isso pode ser um problema também, né? Tem um lado bom. Mas porque eu ia se a pessoa pega um empréstimo, vai viajar o mundo, e aí melhora e aí depois. Mas tem gente que faz isso, assim. Eu ia falar disso, da gente olhar o câncer como um diagnóstico positivo. Quando essas pessoas olham para a vida que elas têm e falam, gente, que vida, que Aí tem pessoas que falam assim, elas chamam de doutora assim, por isso que eu falo doutora. Elas falam assim, doutora, eu estava sobrevivendo, hoje eu vivo. Eu sobrevivia.
Eu acordava, ia trabalhar, voltava para casa, dormia. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, dormia. Hoje, doutora, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu olho pra mim, quero cuidar de mim, eu como melhor. O açúcar inflama, né? Inflama, então eu como menos açúcar. É muito legal. Vou continuar comendo. É isso que a Hannah falou. Aí tem pessoas assim, quer saber? Eu vou comer mesmo. Então, assim, é uma loucura, gente. Assim, é um universo que ele traz muitas coisas que são de chacoalhar. É aquele chacoalhar. Muda a do cabeça. Vou viver. Muda. É esse vale. Eu acho que assim, é isso. Falou. O diagnóstico é de câncer. Aí a pessoa cai naquele buraco. Ela cai. Aí quando ela sobe, ela pode subir e ficar naquela coisa de que, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. Ou ela sobe e ela floresce, sabe? E ela olha e fala, gente, é todo dia. E aí ela usa aquela roupa que a gente fala, ela usa aquela roupa que é para sair, para ir na padaria. Ela gasta dinheiro, sim, para fazer a unha e deixa de comprar coisas, sei lá, para casa ou para o filho. Ela vai naquela festa de família que antes ela fala, vou nessa festa nada. Ela vai. Então tem isso. Acaba que isso também passa para quem cuida, né? Com certeza. Precisamos falar disso. A gente vive melhor. A gente não vê tanto problemas assim, né? O modo de você viver é diferenciado. Todo mundo vai ter problema, lógico, mas como você está cuidando de pessoas que têm a morte ali próxima, você começa a pensar que vale a pena me estressar por isso, né? Sim. Então, a vivência em si faz com que a gente se orgulhe e fique cada vez mais emocionada com o que a gente escolheu. Porque falar de fisioterapia e oncologia, assim, a Flávia também não se vê fazendo outra coisa. Eu também não me vejo. Então, não sei se realmente é isso que aí eu sempre falo, que se a gente teve isso bem próximo e a gente não quer que aconteça com outra pessoa, então a gente quer dar o melhor para o nosso paciente, mas a gente vê o que realmente vale a pena, né? Ficar em casa com a tua família, teus filhos, ver eles crescendo, eu acho que isso vale muito mais a pena do que uma conta cheia de dinheiro. Sabe que hoje eu escutei um vídeo, eu não vou lembrar de quem foi, e que estava falando exatamente assim. Nós podemos falar assim, eu morro por você. Um filho, uma mãe, eu falo, nossa, eu morro. Sim. Aconteceu alguma coisa com minha mãe, eu morro por ela. Eu vi esse vídeo. Você vê esse vídeo? E aí a questão é, que tal a gente mudar? Em vez de morrer por ela, que tal a gente viver por ela? Sim. Que tal a gente fazer mais exercício? Que tal a gente fazer uma alimentação mais controlada? Para que a gente, de fato, viva uma prevenção. Para que a gente viva melhor. Né? E eu achei isso muito interessante, porque as pessoas olhando por esse ponto, eu não quero morrer por você, eu quero viver por você. Com certeza, George. Eu quero viver por você. Quero viver por você. Ainda mais quem tem filho, eu quero acompanhar, né, o filho crescer. Eu falei isso com a minha cardiologista semana passada, né, que estava tendo as oscilações de pressão. Thaís, como é que você quer fazer? Eu quero viver pelo menos daqui a 21 anos, eu preciso deixar ela bem. Então, o que você mandar eu vou fazer. Então, é essa vivência. Você vai querer fazer de tudo para você estar ali participando. Né? E o que eu quero deixar para ela? Eu quero deixar para ela o melhor que eu possa dar, como meus pais deixaram. Meus pais me deixaram educação. Até hoje eles falam, tinha que te dar uma casa. Eu falei, não, vocês me deram o melhor que vocês me deram. Foi educação. E eu acho que o Brasil em si tem que gerar isso. Eu acho que um povo educado consegue pensar melhor, consegue chegar num médico que tem isso, esse medo do acadêmico, de quem está saindo da faculdade, de falar com o médico, porque, infelizmente, eles se sentem num patamar muito superior. E, poxa, a gente tem muita gente boa que está ali. Tem fisioterapeuta ruim? Tem. Tem médico ruim? Tem nutricionista ruim? Então, por que também a gente não pode falar, exaltar? Tem fisioterapeuta muito bom, tem médico muito bom. Então, e eu acho que vocês fazem parte da transformação dessa pessoa, né? Então, a equipe, né? Equipe. Eu acho Essa que é a palavra. Quando eu vejo a onco, a equipe ela é muito concisa das equipes, assim, né? Na hora que eu vejo o professor Evandro Claudino é professor nosso, que ele trabalha também com a parte de onco e ele fala muito disso, assim, de estar com o paciente, fazer uma nova vivência, né? Não dá para trabalhar sozinho. E acaba que a gente ainda fica um pouquinho mais, a gente fica uma hora e meia com o paciente. Então, às vezes, ele se abre muito mais com a gente do que o farmacêutico que vai passar rápido lá. Mas é bom a gente sentar aqui, quais são os medicamentos que você está dando? Qual é o efeito colateral desse medicamento?
Então aí passa isso para a psicóloga, de repente está com a síndrome mão-pé por conta daquilo ali, aí vai falar com o psicólogo e o médico está sabendo disso. Então é esse cuidado que tem que ter. Aí a nutrição pode, vou te dar um alimento que seja mais pró-inflamatório. É equipe. Então o dia que as pessoas entenderem que todo paciente tem que ter uma equipe para poder o paciente se sair ileso, eu acho que aí a gente já está feito. Uma outra coisa que eu acho que dentro da equipe, eu não falo dentro da equipe, dentro das pessoas, eu acho que as pessoas têm que ter um poder, eu falo assim, a gente tem que fazer um curso sobre escuta. Sim. Eu acho que quando você fala, seja paciente oncológico, qualquer tipo de paciente, eu acho que o paciente, às vezes, ao falar, se você dá tipo um crédito para ele, pronto, você pode falar. E ele fala, ele expõe, ele tira aquilo que está dentro dele e liberta. Isso é uma parte libertadora. Essa senhora falou, graças a Deus, me de você. Então, é uma libertação, talvez para ela sim, que a partir daquele momento ela percebeu que ali ela conseguiu viver, ali ela tem uma liberdade de ser, né? E eu acho que a equipe tem na minha visão, tá, gente? Acho que a equipe ela tem um poder enorme disso. Muito e tira grande. Também um pouquinho da responsabilidade social, né? Tipo, agora eu decido realmente o que eu quero da minha vida, porque eu tenho um tempo X. Então, isso é algo que também deve dar uma virada de chave muito grande na cabeça da pessoa. Agora eu não devo satisfação para ninguém. Sim, É a minha urgência, né? Agora tem um dado que saiu, vou ser provocativa. Tá bom. Deixa eu ver se eu vou enxergar a Hannah, vou ter que colocar meu óculos de perto. Vai enxergar aí. Agora, é um dado recente, acho que foi semana passada, saiu aí no Gov, falando que o INCA, vocês estavam até falando, investiga porque há mais casos de câncer de mama agressivo nas brasileiras negras. Eu li sobre isso. Você postou também sobre isso. Isso. E você, é isso. Porque... Falando assim, dados assim, provocativos, né? Aquele câncer, o triplo negativo. TNBC. É isso? Eu acho que é o do triplo negativo que estava das mulheres negras. Assim, eu me recordo, né, dessa postagem falando da questão da dificuldade do acesso, entendeu? De informação. É aquilo que o negro vive. Sim. Né? Porque quando a gente conhece, o conhecimento ele te dá poder, né? de se reconhecer, poder de buscar. E aí o negro, naquele lugar, né? De que ele não pode, ele não. Então elas sabem menos, elas procuram menos. E aí quando elas chegam nesse diagnóstico, esse diagnóstico acaba sendo já tá diagnóstico num lugar. Entendeu? E aí, quando a gente fala desse dado, eu extrapolo esse dado para outras situações, né? Da questão da informação dentro da prevenção. Porque na instituição, né, na LS, eu tive a oportunidade de ter uma disciplina de extensão nesse semestre. E a minha proposta para os alunos foi assim, nós vamos falar sobre o exercício físico para prevenir câncer, tanto de próstata como de mama. Eu trouxe esses dois porque são os mais prevalentes e tal. Aí eles, professor, mas como assim? Gente, vocês vão ter que buscar materiais para poder dizer como o exercício vai prevenir esses dois tipos de câncer. Aí eles relutaram, mas buscaram, fizeram um material bem ilustrado, com referência e tudo mais. E aí a prática era ir lá no HRT para poder entregar esse folder para os usuários. Eles foram. Quando eles chegaram lá, eu senti eles me xingando assim, muito. Eles pensaram assim, essa professora louca quer que eu aborde uma pessoa que está sentada, quietinha, e que eu me apresente e que eu diga... Porque eu falei assim, vamos fazer um ensaio aqui. Vocês têm que chegar na pessoa que está sentada esperando uma consulta e falar assim, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, sou estudante de fisioterapia da LS, posso falar contigo um pouquinho? Ou você vai ouvir sim, ou você vai ouvir não. Se você ouvir não, obrigada, beijo, tchau. Se você ouvir sim, você fala então. Eu estou aqui para te entregar esse material ilustrado para falar o quanto o exercício é importante para prevenir câncer de mama e câncer de próstata. O senhor faz exercício? Não, assim, olha, se o senhor não faz, dá uma olhadinha nesse folder aqui, porque ele vai explicar como o exercício é importante e tudo mais. Enfim. Era essa fala. Aí cada grupo fez 30, eu falei, vocês têm que dar conta desses 30 aí. E lá no HRT... Se vira, vai ter que entregar. E lá tem muita gente, eles poderiam entregar a cada grupo 100,
Mas eu tenho certeza que quando eu fiz esse teatro, e aí alguns me olhavam assim, querendo me fuzilar. Mas, enfim, eu falei, olha, vocês vão viver essa experiência e no final a gente vai conversar. E aí, uns foram mais soltos e tal, outros menos, e tudo terminou. Eu falei, vamos fazer esse fechamento. Aí vieram. Eu falei assim, gente, nós lidamos com saúde, né? Nós somos profissionais. Eu chamo nós porque eu falei assim, vocês são alunos, mas enfim, daqui a pouco nós seremos colegas. Então, a gente fala de reabilitação, mas a gente tem que falar também de promoção de saúde. E promoção de saúde é prevenção. Então, se vocês não sabem... Eu falei bem assim, eu fui um pouco grossa, eu acho. Eu falei assim, se vocês não sabiam, o fisioterapeuta, ele tem essa responsabilidade. Eu sei que tem gente que gosta de falar, eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que é tímida, eu sei que tem gente que não gostaria de estar aqui. Tenho certeza disso. Alguns aqui, daqui a um tempo, vão me agradecer por essa oportunidade que eu estou dando. Porque eu falei, eu hoje sou professora, mas quando eu estudava, eu era daquela que falava assim, gente, deixa eu montar o slide. Eu não quero falar nada pra quê. Eu juro, eu Aí era... hoje tá aqui no podcast. Pois é. Gente, olha só, eu não queria falar. Eu falava, meu grupo, as meninas, Karine, Mirna, Georgia, lembra? Eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu busco as figuras, eu digito tudo, mas não me coloca pra falar. E lá podia... Alguns professores não, alguns professores querem que todo mundo fale um pouco. O que eu acho que tem que ser? Eu acho que tem que ser porque essa questão da oratória, a academia, ela tem que dar essa oportunidade. Se você vai falar ou não, eu não quero saber. Mas nós, enquanto professores, a gente tem que incentivar sim. Porque se a gente não fizer, quem vai fazer? Exatamente. E ele tem que falar com o paciente que seja. Ali, eles estavam para falar com um grande público que eles realmente não conheciam. Era uma coisa assim, muito mais de intimidar. Sim. O paciente não, o paciente chega, o paciente sabe o seu nome, o paciente precisa de você. Então é uma relação totalmente diferente. Mas ainda assim, é falar, entende? Então eu falei assim, olha, eu sei que aqui alguns querem me fuzilar, mas eu sou professora e eu tenho essa função. E aí uns falaram assim, professora, foi muito bom. Porque aí o fulano me perguntou, e onde é que eu faço esse exame de próstata aí, não sei o quê? Aí eu já orientei, eu falei, ó, fala que tudo é posto. Porque aqui no hospital, né, lá no hospital, que é secundária, atenção secundária, aqui não é porta de entrada, a não ser que seja para emergência, né? Mas se ele tem alguma queixa, se ele acha que está ruim a próstata, que não está fazendo xixi direito, ou a mulher, né, tem alguma coisa na mão, ela tem que procurar o posto de saúde. Eu já falei sobre o fluxo da rede pública. Então, alguns me agradeceram, assim, foi bem bonitinho. Aí eu fiquei bem satisfeita. E aí, a poucos, né, não foram muitos, mas eles falaram, professora, que bacana, que legal e tal, não sei o quê. Então, eu acho isso, assim, trazendo para a academia, né, eu penso que a gente tem que falar que não é só cuidar do que está errado. A gente, qualquer profissional de saúde tem que promover educação, gente. Eu acho que é um grande gap, né? Assim, se eu estou tratando um paciente que está com problema no cotovelo e está falando sobre outra coisa, a gente pode falar, por que você não vai nesse profissional? Veja isso num processo preventivo. Real, né? Real. Sim. É prevenção. A palavra é prevenção. É prevenção aquilo, né? É a prevenção primária ou é a prevenção secundária, que é aqui o meu Outubro Rosa, o ano que vem vai ser diferente. Porque o ano que vem, no Outubro Rosa, eu vou conseguir... o ano que vem nada, porque a gente já está no começo de outubro. É mesmo, gente. Já pode começar agora. Hoje é dia 8. Não, eu tenho muito para mudar nesse outubro. Já mudou. Já mudou. A gente já vai gravar um vídeo. Na verdade, já mudou. Já eu mudou. Falo que quando a gente já pensa diferente, já está mudado. Já mudou. Eu acredito muito na questão do poder da multiplicação, né? Hoje você já mudou a minha cabeça que pensar completamente diferente do Outubro Rosa. Então, isso aqui com certeza já vou multiplicar. Poder da multiplicação, né? Sim, eu acho que é isso. E eu vou a te minha fazer cabeça uma, já está mudada. uma proposta, mas eu vou fazer depois. Uma proposta, gostei do Florescer. Eu também, eu vou fazer outra proposta. Eu vou até deixar registrado, mas vou fazer uma proposta para Tatiana Gushkin. Né? Já sei. Para levar música para essas meninas. Deixa eu te dizer que Chama o Fred. Olha, eu aceito conheceu. tudo, conheci. E deixa eu te dizer, o Florescer tem uma cereja do bolo que lá como a gente faz tudo, igual eu te falei. Então lá a gente começou a fazer crochê, porque uma paciente faz crochê, e aí falou assim, gente, vamos fazer crochê? A ideia foi fazer os quadradinhos de crochê para juntar e fazer uma manta. Aí outra falou, a gente podia... Não, minto, cantar não foram as pacientes, foi a Sheila, que é a assistente social. E aí nós temos uma música que a gente gravou, inclusive. Gravou e falou assim, fizemos um vídeo lá, né? Para essa música ser o nosso... Não vou dizer o nosso hino, mas assim, o nosso lema, né?
Que é uma música muito bonitinha, assim. Eu não vou cantar agora, porque senão eu vou ficar emocionada, eu vou chorar, não, eu tô aqui pra canta. chorar. Mas eu aceito, porque Canta, assim, a Flávia. música, ela transforma, música Jorge. transforma. Mas se você não Então, quiser tudo- cantar, você pode mandar pra mim que eu Não, coloco eu vou pro cantar um pessoal. pouco. Eu posso cantar? Pode, claro. Ó, é uma música, é do Gonzaguinha. É uma música assim. Eu vou cantar só um pedacinho. Eu posso filmar. Lógico. Ixi, agora que eu tô aqui, eu quero que o mundo me ouça, porque eu quero que as pessoas façam promoção de saúde. Assim, é isso, né? Tem que educar. Mas a música é assim. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Entregou tudo. Emocionante, Entregou emocionante. tudo. Foi essa música. E elas cantam. Depois eu vou mandar o vídeo pra vocês. Manda que eu coloco pro pessoal Olha, assistir. Inclusive, Vocês vão assistir agora esse vídeo que eu tô colocando agora. Né? Pois é. Aí a gente, assim, a Sheila, que é assistente social, ela propôs essa música. E aí elas ficaram super felizes. Aí a gente, né, deixou a letra no papel. Algumas já cantam sem olhar. Mas é aquilo, né? Música cura, música. Eu e a música. E a Georgia, a música também, né, Georgia? Na casa da Georgia, eu te comentei. A Georgia multifacetária. Georgia, na casa dela, bateria, flauta, piano, tudo. E eu com a música, gente, também é outra coisa que. Uma paixão que eu tenho. Assim, Mas você é afinadíssima. Um segredo também da Georgia é que ela dança também muito bem. Não dança muito bem. sabia Não da dança mal. dança. Bailarina. Ó, ela que é a bailarina. Que gracinha! Dá uma palhinha aí pra gente. Isso muito legal, muito legal, muito legal. Eu acho que, nossa, Muito rico. muito rico, muito ensinamento. Você que estava cantando, eu estava emocionada aqui, eu acho. Eu também, Jorge. A primeira vez que nós cantamos, eu sou muito sensitiva. Quem não, né, gente? Eu acho que quem não é sensitivo com música, meu Deus, enfim. E eu sou muito. E aí, a primeira vez que nós cantamos, eu me emocionei muito. E eu sou daquelas que choro mesmo. Virou, mexeu, eu tô chorando. E aí, eu cantando, elas cantando, e eu falei assim, gente, que coisa rica. Eu tenho a felicidade de trabalhar nesse lugar, que a minha gestora, ela é uma pessoa fantástica. O nome dela é Laurene Passos, preciso dizer. Porque ela é alguém que fala assim, vai. Ela não cobra nada da gente, no sentido de que, assim, não cobra, deixa eu corrigir, porque a Mirosa ela vai falar, Flávia, como é que você falou que não cobra? Ela cobra, que ela é uma gestora muito, assim, nós somos amigas assim, porque nós nos conhecemos quando eu entrei no hospital em 2006 na UTI adulto, eu era fisioterapeuta de lá e enfermeira de lá. E aí, enfim, vivemos toda essa trajetória e ela é uma gestora muito boa, porque mesmo tendo esse laço de amizade, se eu dou mole com alguma coisa, ela vira e fala assim, tá, você não sabia? Então, assim, ela cobra, ela é uma excelente gestora, mas quando eu falo que ela é muito boa, é que ela confia muito nos profissionais que ela tem. Te dá autonomia. Isso, vamos corrigir. Ela é uma pessoa que nos dá autonomia, porque ela conhece a equipe que ela tem e ela valida muito a gente. E aí, falando dessa questão de equipe, no serviço privado não existe equipe multi e precisa existir. Não só o paciente oncológico. Eu sei porque eu tenho colegas lá na secretaria que todos eles trabalham em serviços privados. Sim. E aí eles falam que lá dentro do HRT a gente tem uma equipe que é muito boa. Porque a gente consegue fazer com que esse paciente tenha assistência em todos esses cenários, né? E no privado, infelizmente, isso é muito falho. E aí eu até converso com alguns colegas, né? A gente tem projetos a respeito disso, né? De levar para o privado essa questão da equipe. A gente fala da gente enquanto físico, mas assim, se eu for para um lugar que essa pessoa ela não tem a chance de ter um psicólogo, eu vou nadar, entendeu?
Então, eu não me vejo, né, esse projeto nosso do privado, de chamar colegas de todas as assistências, porque eu sei a diferença do paciente não poder falar, que é o que o psicólogo... Como é que é a primeira abordagem do psicólogo? O paciente chega e aí ele vai falar, tá, então o que te trouxe aqui? Então, o psicólogo é muito mais escuta, né? Ele escuta, e depois ele vai traçar, né, a linha de condução ali do tratamento dele. E aí, a alimentação também. Quantos pacientes que têm consciência alimentar, responsabilidade alimentar. E aí, por exemplo, quimioterapia dá náusea, dá vômito, dá cólica, diarreia? Depende. Depende. Entende? Porque assim, a quimioterapia, ela é pesada, assim, o corpo realmente responde àquela droga. Só que se você estiver ingerindo água direito, entendeu? Se você estiver com uma alimentação ali bem, você passa ileso. Mas tem a medicina integrativa também, a própria cultura auxilia muito. Exato. Então, são coisas que são somatórias. Então, é aquilo, equipe é o nome. E a gente tem um grande projeto em relação a isso, não sei quando. Mas vai acontecer. A gente tem aí, é coisa de médio, amiga, do jeito que a gente quer. Mas assim, eu médico muito, graças a Deus. Eu sonho, quero e busco e falo, porque eu tenho, assim, pacientes que, as mulheres, por exemplo, já faleceram, mas que hoje as filhas têm contato comigo, os maridos, entendeu? E assim, a gratidão que eles têm por mim, eu falo pela equipe, mas assim, eu falo por mim porque sou eu que experimento esse amor, esse olhar de gratidão que eles têm por mim, né? É muito grande. E aí eu tive a sorte, olha só, várias histórias legais para contar. Há mais ou menos um mês, uma paciente minha agudizou muito câncer de mama metastático, osso, pulmão, bem frágil, foi internada. Aí o marido foi lá no ambulatório procurar por mim. Porque ele falou, Flávia, a fulana tá aqui internada e eu acho que ela não sai mais. Você não pode ir lá? Ela gosta tanto de você. Aí eu falei, agora. Aí estava no ambulatório, fui lá e cheguei. Ela estava já, a gente chama até de respiração de gasping. Aquela respiração já de... Mas no finalzinho. Finalzinho, ela estava com catéter de O2, olhinho fechado. Aí eu cheguei bem pertinho dela e falei, fulana, seu tempinho aqui já foi. Você já viveu várias coisas lindas. Eu falei, deixa. Sabe? Foi o que o Espírito Santo me motivou a falar na hora. Aí eu falei, desculpa. Aí eu falei pra ela assim, vai. Porque você tá aqui desse jeito, você não tá mais vivendo a vida que é legal viver, né? Eu falei, descansa. E aí, aí voltei pro marido dela e falei assim, ai, fulano, obrigado por ter me chamado, né, pra falar com ela agora e tal. Ele falou, ai, doutora, pois é, eu tô indo embora agora porque eu vou chamar o pastor, pro pastor vir pra, né, taranã, e tudo. Aí ele disse que, aí essa foi a falha, eu fui embora, ele também foi, isso era umas 11 da manhã, quando foi umas 3 e pouco ele voltou pra falar pra mim, ele falou, Flávia, ela já partiu. Não deu tempo do pastor chegar, porque ele falou assim, que quando ele estava indo, ligaram do hospital no caminho para dizer que ela já tinha falecido. Aí eu falei, gente... Você fez isso. Ai, Jorge. Isso é uma coisa que a fisioterapia a gente tem muito, né? E a questão da morte, que você mesmo tá lá, tem medo, mas... A gente é tipo um caminho, às vezes, pro paciente, porque ele se abre tanto com a gente e por isso que a gente ganha muito. Porque você faz parte daquilo ali. Né, esse menininho que faleceu, ele era muito devoto de Nossa Senhora e tá lá em casa. Porque não tem como eu olhar para ele e não lembrar dele, apesar dele já ter partido. Então a gente ganha, é muito recíproco. Então, quem passou e quem cuida de paciente oncológico, é paixão, é amor ali. Porque você ganha muito mais com isso do que você dá. O que a gente dá, às vezes, é conforto e tudo mais. É cada história que a gente recebe, às vezes é um carinho que dão, sabe? Tinha uma paciente minha lá no sul que eu ia na casa dela e ela já me chamava para a família, almoçava com a família já. Então, são coisas que perde um pouco daquela questão profissional. Você vira da família. E nessa área da oncologia é isso. Não tem como você não adentrar ali. E isso na preceptoria, no meu estágio lá, né, em 2000 alguma coisa, a minha preceptora falou, não pode chorar com o paciente. Você é aquilo ali. O que eu mais faço é chorar. Isso é impossível. Com oncologia, isso é impossível. Porque às vezes vão no seu consultório exatamente para te escutar, eles querem falar, e às vezes eles querem um abraço. Então, você chegar e ser o ombro daquela pessoa que você nunca viu na vida, mas que te abraçou e chorou,
Se você não tiver sentimento, não tem como. Eu falo que a gente é humano para humano, né? Com certeza. É humano pra humano. Isso é tão bom. Isso é uma coisa que a Bianca fala, né? Que é se você... Você tem que ser quando você vai Você conhece tocar todas alguém, as terapias, todas as técnicas, mas ao tocar um ser humano, seja mais outro um ser humano. Então é isso que a gente leva de forte. dilema. É forte, gente, muito forte. E a Thaís fala essa questão, né? Porque assim, meu pai câncer, a mãe dela câncer, talvez a gente tenha essa sensibilidade por causa disso. Pode ser que seja, não sei. Mas eu penso muito nisso, assim, porque a gente ama as pessoas que a gente convive, a gente quer que elas sejam bem tratadas, a gente quer o bem delas. Então, quando eu faço pensando, gente, se fosse a minha mãe, eu queria que alguém abraçasse também, sabe? Que escutasse ela, sabe? Que realmente olhasse ela como uma pessoa que está ali frágil, que é uma pessoa, né? Então, eu falo que... E aí, eu falo essa questão profissional, mas eu falo isso muito para as minhas filhas também. Eu falo, gente, é facinho viver. Sabe por quê? Não faça com ninguém o que você não quer que faça com você. Eu falo isso para elas diariamente, porque quando elas vêm com essas questões de escola, de mãe, fulano, achei uma borracha, uma bobeira, achei uma borracha no chão, falei, não, pega. A única coisa que eu falo para elas, agora confessando algo que da educação das minhas filhas, dinheiro. Eu falo assim, ó, se achar dinheiro, não é para devolver para ninguém, na rua. Porque se for em lugar fechado, mas é na rua. Porque se for em lugar fechado, alguém dali... E aí eu falo pra elas assim, eu falo assim, eu falo, filha, pensa, uma moça que trabalha assim, vamos supor na limpeza, ganha pouquinho, né? Aí vamos supor que ela perdeu R$50 lá no corredor. Aí você pega esses R$50 e traz. Aí eu falo assim, a mamãe pode dar R$50. Essa moça, esses R$50 pra ela, vale muito, filha. Tem que entregar. Pode ser que você entregue no lugar e a pessoa que pega e guarde, não é com você. Não é com você. Não é com você. É isso mesmo, Georgia, na rua. Porque se tiver pra você tem que entregar. Tem que entregar. É isso. Posso fazer uma última pergunta agora? Vocês falaram muito do processo de lidar com a morte. Agora vamos fechar isso aí. Você entrou na mão? Como é que vocês fazem para lidar com a morte? Essa é a minha pergunta. Com a perda, né? Com a perda, sim. É bem difícil, a questão desse paciente, esse paciente que eu comentei com vocês, do menino de 14 anos, para mim, foi um momento que eu até pensei em largar a questão da área da onco, né? Minha mãe, né, como era no início, então eu não tinha toda essa vivência, quando a gente tem, sua mãe tá com câncer, vai morrer. E aí? Você fica pensando, minha mãe não vai ver nem os netos dela, né? Não tem nada ainda, por mais que tenha 80, 90 anos, não é o caso, né? Minha mãe está com 60 e pouco. Mas você quer estar ali. E isso, às vezes, depois que a gente começa a aprender, isso é um egoísmo nosso. De querer que está 100%. Porque, igual essa pessoa que estava com a Flávia lá, que ela foi falar a paciente, já não tinha mais nada ali para ela viver. Ela estava sobrevivendo em função de aparelhos, de questões que ela estava sofrendo ali. Então, deixa partir. Hoje em dia, com esse tempo, a gente tentei ressignificar esse olhar, né? Então, infelizmente, às vezes é um momento, a gente não quer. Né? Um amigo nosso, meu marido, partiu há pouco tempo de câncer, teve um câncer no cérebro e tudo, e a gente vivenciou tanta coisa boa, então eu acho que é isso que eu trago, os momentos bons, porque realmente, uma pessoa que gosta de viver, gosta de brincar, você vê numa cama, vegetando, aquilo não é vida. E aí você começa a se pôr naquele lugar. Será que realmente ele merece ficar ali? Não é egoísmo nosso querer estar alguém ali porque a gente ama, só que sem fazer o que mais gosta? Lutava. Era lutador. Tu tá na cama ali, definhando. Então, tu começa a passar por esse olhar de que, nossa, eu não quero isso. Tanto é que eu falo, por favor, não me reanime se eu morrer. Deixa. Eu não quero ficar na cama. Eu gosto de falar, eu gosto de, né? Eu quero brincar com a minha filha, eu fui buscar cardio porque eu quero correr com ela, eu quero ter o máximo de vivência que eu posso. E quero estar com meus pacientes assim também, não quero ficar ali só levanta o bracinho, não, vamos correr, vamos brincar, você gosta de quê? Plantar? Vamos plantar. Então, eu acho que é esse olhar. Você vê que, cada um tem um tempo. Infelizmente, a gente pode sair daqui, ser atropelada, morreu. Correto. Mas quando... Não, você depois acaba tendo esse tipo de visão. Mas se você tem uma doença que pode ser levada à morte, a tua visão tem que ser diferente. Ela muda. Ela muda, total. E aí você quer o quê? Dar qualidade de vida em termos de fisioterapia
e você quer viver, você quer realmente fazer florescer as coisas, o melhor naquele momento. Então você passa a olhar assim que, uma briguinha boba, por que eu vou ficar com isso na cabeça? Não vale a pena. Então o teu olhar de vivência muda. Vou brigar no ônibus porque o cara me deu o troco errado. Pô, de repente ele está precisando de 50 centavos para pagar a conta dele. Então, se eu tenho R$1, tá bom. Então, vai começando a levar a vida mais leve. Você vê que realmente para viver e ser feliz é muito pouco. A gente que arranja um monte de problema. Thaís está falando, eu estou lembrando de uma fala de Gilberto Gil, há pouco tempo. Que Preta Gil, Sim. câncer, recidiva. E aí foi uma polêmica, né? A fala dele foi muito empoderada como pai, né? E olha, a gente aqui, vamos falar de nós aqui, né? Eu também tenho um pensamento que eu estou muito longe de chegar a isso que eu quero. Eu quero que eu nem sei se vou conseguir, se eu vou alcançar, mas assim, estou falando de verdade como é que a minha cabeça funciona. Eu quero sempre tentar fazer o melhor. O melhor igual. Isso aqui para mim está sendo muito bacana, porque igual a Hannah falou, de transformação, de multiplicação. E aí assim, se eu estiver aqui e se eu estiver muito entregue. Eu falei aqui coisas que eu queria, eu acho que o tempo foi legal. E tá, então eu estou fazendo o melhor de mim, eu estou me entregando. Se porventura atravessar e for minha hora, aí eu quero, a minha fala é assim, eu quero chegar lá no céu e falar assim, gente, que bom que eu parti depois de ter feito um podcast incrível. Gente, vocês assistiram o meu podcast? Sabe? Escutaram. Então é isso, sabe? É estar ali. E aí eu vou trazer uma outra questão também. A gente tem que ter cuidado com isso aqui. Sim. Porque isso aqui tira a gente daqui. Sim. Eu vivi agora, meu aniversário foi semana passada, foi sexta-feira. E aí no dia do aniversário, a gente recebe mensagem no celular, no Instagram, parará. Eu, no dia 3, meu dia é 4. No dia 3, antes de dormir, falei assim... Eu só vou responder as mensagens no final do dia. Por quê? Porque eu tirei o dia. Eu não estava trabalhando, as minhas filhas faltaram da escola, que eu falei, vão ficar comigo, são os meus maiores tesouros, vamos curtir, vamos tomar café, um tanto de coisa. Aí eu falei assim, eu só vou responder as mensagens quando der. Por quê? Porque é um dia que para mim é muito especial. Eu nasci no dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis, que para mim, meu Deus do céu, Deus escolheu esse dia para mim e foi um grande presente. Eu amo São Francisco. E aí eu falei, eu quero viver esse dia com elas, na integridade. Então, assim, elas não foram para a escola, tomaram café comigo, mas aí uma tarde foi para aula, alguma coisa, enfim. Em alguns momentos elas não estavam comigo. Quando elas não estavam comigo, aí eu olhava o celular, respondia uma mensagem, outra, mas assim, a grande maioria das mensagens eu respondi à noite. Porque a gente tem que estar aqui. Presente. Porque se eu estiver aqui, entregue a isso que eu estou fazendo, se for a minha última coisa de fazer da vida, poxa... E a conversa flui, né? Foi legal, hein? Foi legal. O podcast foi legal. Demais! Super feliz de estar aqui. Isso a gente sempre fala, né? Se a gente deixou uma sementinha, é o que vale. É o que vale. Plantar uma sementinha na cabeça das pessoas. Bom demais. Gostou? Eu gostei, você. Eu vou falar. Lá vem Mas emoção, assim, hein? hoje eu encontrei com o Flávio no meio do caminho. E eu tinha falado com a Hannah. Falei, chamar a Flávia, legal, vai ser legal e tal. E aí, quando eu falei, ela já topou. Falei, nossa, eu gosto de gente que topa. Qual dia? Na outra semana? Amanhã, vamos embora. Eu falei, caramba, amanhã, vamos embora. E hoje foi assim, você não sabe como foi transformador de entender que você está muito feliz de estar aqui. Demais. Quando eu falei com a Hannah, eu falei, sabe o que é melhor, Hannah? Falei com ela hoje de manhã. Sim. Falei com ela assim, gente, nós estamos à tarde, tá? Quem for assistir, nós estamos à tarde. É uma curiosidade. Mas assim, aí eu encontrei com a Hannah, eu falei, sabe o que é melhor? Não sei como é que a conversa vai ser. Mas a Flavinha está muito feliz de estar vindo. Muito. E eu acho que não tem nada melhor da gente estar muito feliz de fazer uma coisa. Eu me sinto assim, privilegiado de você ter vindo. Gratidão por você ter aceito. Ter trazido Thaís para somar nessa conversa. Eu acho que isso é muito legal, isso é transformador. Eu acho que vocês falaram coisas aqui que vão acendendo luzes, né? Na nossa casa anterior, naquilo que a gente tem que prestar mais atenção. Então, assim, muito transformadora. Hoje você foi essencial na minha vida. E é isso que eu quero. Eu hoje recebi uma mensagem de uma amiga falando sobre isso, assim, que ela falou, Flávia, eu fiz o meu aniversário, mas eu já fiz parte do EJOC, que é um movimento de jovens, e aí eu tenho jovens, que aí enfim, tenho jovens de lá. E eu não faço mais parte do EJOC, mas eles continuam fazendo, e eu sempre que posso faço questão
de mandar uma lembrança, alguma coisa e tal. Ela mandou uma mensagem assim, Flávia, não sei como é que você dá conta, você estava fazendo aniversário, você ainda teve tempo de pensar em mandar uma mensagem. Eu falei para ela, amiga, sabe por quê? Todos os dias eu falo assim, Deus, eu preciso ser luz, eu preciso ser luz, eu preciso ser sal. Eu quero emocionar as pessoas. Eu peço mesmo isso, sabe? Porque se emocionar é tão bom. Sim. Né? Então, assim, eu quero deixar o meu legado daquela pessoa que estendeu a mão. E eu não estou sendo hipócrita, não. Eu estou sendo muito sincera, sabe? Por quê? Porque quando eu recebo isso em troca, isso é muito bom. E é o que eu falo, não faça com ninguém o que você não quer que faça com você. E eu quero ser luz. Eu me esforço para isso. Eu falei, amiga, eu me esforcei. Porque eu tava fazendo meu aniversário. Eu mereço ser sal. Eu mereço ser sal. Mas eu fui comprar os presentes. Eu entreguei pra uma pessoa que ia pro encontro. Eu coloquei o nome de todo mundo. Eu falei, ó, esse aqui é tal, aqui, entrega lá. Ela falou, e aí quando eu recebi o presente, eu falei, eu não acredito que a Flávia tá lá sambando no aniversário dela. Eu ganhei o presente dela. Que eu falei, pois eu fiz isso mesmo. Eu quero isso. Eu acho que... Por que eu tô aqui? Né, assim... Eu preciso, assim, hoje isso é muito claro para mim, assim, né? Essa questão, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu levanto 5h20, que é cedo? Muito cedo. Muito cedo. Mas eu sei por quê. Porque eu levanto cedo porque eu preciso fazer exercício nesse horário. Então, hoje eu tenho muita consciência do meu papel aqui. Então, se o meu tempo tiver que ser hoje... Meu irmão faleceu, a gente falou, né, antes, meu irmão faleceu, ele tinha 27 anos. Ele viveu pouco? Não. Ele viveu exatamente o tempo que ele tinha que viver. E o meu irmão foi uma pessoa super intensa. Ele veio para revolucionar minha família. Fazia tudo. Ele era artista, ele quis fazer artes cênicas na UNB. Minha mãe falou assim, meu filho, você não vai ganhar dinheiro? Isso aqui. Ele falou, mãe, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ser feliz. Aí, por fim, ele fez artes cênicas e fez psicologia. Que aí, com psicologia, ele ganhava dinheiro. Artes cênicas, ele era feliz. E aí é isso. É isso, assim, eu peço mesmo, eu falo, Senhor, eu quero ser sal. Quero ser sal, eu quero ser sal. E Deus me dá essa chance. E a ONCO me dá muito isso, assim, de ser sal. Então, eu quero ser sal. Salvou nossas vidas hoje. Gente, muito obrigada. Eu não sei como agradecer, né, Maninha? Eu gostaria de agradecer demais também a presença de vocês aqui. Realmente, a cabecinha explodiu aqui hoje. Foi muito bom. Foi muito, né, muito rico aqui. E eu tenho certeza que o pessoal gostou ali de casa, não é possível. Porque foi um papo muito... Bom, para você que está assistindo aí, não deixe de deixar o seu like, né? Deixe o seu like aí no vídeo, comenta o que vocês acharam, né, da experiência aqui. E redes sociais, vocês querem divulgar ou não? Sim. Vocês são grupo lá de vocês? Porque tem gente que não gosta de divulgar, mas vamos lá. O meu Instagram é Lu Flávia Lu. Você já cansou de brigar com ela. Você tem que aparecer mais, as pessoas não te conhecem porque você não não aparece. Eu acho que você tem que aparecer mais. Também mas acho. eu apareço porque, assim, falando de paciente, falando de aluno, falando de paciente, quando eu atendo um paciente, toda a família... Falando de mundo. O mundo você conhece. Não, mas o mundo, gente, eu tô aqui, o que eu faço já me deixa, assim, as pessoas que eu consigo alcançar, elas me... E a questão, né, assim, quando eu alcanço bem, aí esse alguém... Né? Então eu tô tranquila, amiga, tá? Eu quero ser luz. Mas mesmo assim, não deixem de seguir Lu Flávia Lu. Lu Flávia Lu. O meu é @Lotus Terapia. Lotus Terapia. 2 T's. Jorge Danila. Jorge Danila. Você vai divulgar seu Instagram? É isso, Jorge Danila. Que coincidência, né? É o meu nome. Bom, sigam também o Instituto Dolphin. Fiquem atentos aí para os próximos cursos, próximos podcasts e as próximas experiências Dolphin também. Não posso deixar de agradecer o Projeção pelo espaço. Muito obrigada mais uma vez por essa parceria nesse episódio. Gê? Quer falar alguma coisa? Agradeço todo mundo aqui, Flavinha, Thaís, Hanna. Agradecer, né, como você falou, do Uniprojeção, que é o espaço que a gente está aqui. Sou coordenadora de curso do Uniprojeção, então para mim é um prazer enorme receber em nome do Grupo Projeção vocês. Foi um podcast que aqueceu o coração e salvar nossas vidas. Que delícia! O prazer foi todo. Obrigada, gente.